Então, não é segredo para ninguém que São Paulo está até aqui, né, com a Enel, e aparentemente a Enel também está bem irritada com São Paulo, né? Se acha uma injustiçada, claro, está ganhando bastante dinheiro aqui, muito, um lucro bilionário, mas se acha injustiçada, se defende dizendo que o serviço melhorou, que houve investimentos em tecnologia e que brigar com ela é muita crueldade, né? O prefeito já disse que quer que a Enel volte lá para a terra dela, para a Itália, quer arrumar outras alternativas, que quer cancelar o contrato de concessão com a empresa italiana. O pedido aconteceu durante uma reunião com diretores da agência e isso suscita muitas perguntas, né? Dá para você cancelar um contrato por deficiências técnicas no fornecimento e na recuperação da energia, principalmente? O que vai acontecer com os funcionários da empresa? O que vai acontecer com os ativos da Enel aqui em São Paulo? Quem vai assumir esse trabalho? Sob quais condições? A gente está agora em contato com Renato Fernandes de Castro, que é advogado, especialista em direito econômico e regulatório, mestre em direito e economia, consultor jurídico da ONU. O título dele é comprido e o assunto é complexo. Renato, obrigado pela participação aqui na Band News FM. A primeira pergunta é: sob quais condições poderia ocorrer o rompimento desse contrato? Olá, bom dia. Bom dia, Luiz Megali, Ivan, Carla. Cumprimento a todos aí da mesa. Agradeço muito o convite aí e poder participar. Nós agradecemos. Bom, veja bem, um contrato de concessão, que é o contrato hoje firmado entre a Enel e a agência reguladora de energia, a ANEEL, ela estabelece as regras e condições de prestação de serviço por 30 anos. A vigência desse contrato, ele vai até 2028. E digamos que a rescisão ou a encampação desse contrato, ele é uma medida que a gente tem que entender como uma medida extrema e incomum, porque como é um serviço contínuo e de acesso que tem que ser universal, para você fazer a mudança da concessionária é uma medida bastante dolorosa, porque precisa também fazer a transição para uma eventual troca e substituição por uma outra empresa. Então, o rompimento desse contrato de concessão a gente tem que encarar como uma medida extrema, mas que na eventualidade e tecnicamente sendo avaliado que é necessário fazer essa troca, tem que ser feito um processo administrativo próprio, longo, e que de certa forma pode levar numa eventual substituição da distribuidora. Tá, mas enquanto uma nova empresa, enfim, um novo contrato não é assinado, a prefeitura poderia assumir essas rédeas? Ou seja, temporariamente, entre aspas, temporariamente reestatizar o serviço de energia aqui em São Paulo? Olha, veja bem, esse é um serviço bastante técnico, exige investimentos bilionários por parte das distribuidoras, e eu sei que, assim, hoje a percepção do usuário paulista é de um serviço que não está sendo eficiente. E eu acho que é o dever contínuo nosso como usuário, e aí eu me coloco no papel de usuário, e também da própria agência reguladora, que ela tem a responsabilidade de regular e fiscalizar essa atuação, fazer esse controle. A encampação dessa maneira, primeiro, a gente tem que pensar que o serviço de distribuição de energia elétrica ela é de competência federal, então ela não é municipal. O município não é dono do serviço, o serviço ele é federal. Então, toda essa tratativa, ela tem que ser feita com a própria agência nacional, indicando quais são os problemas, o que está sendo feito pela distribuidora. Eu acho que nesse primeiro momento, o mais importante é cobrar investimentos e a entrega de um serviço com uma maior qualidade por parte da distribuidora. E aí, como medida extrema, e a gente pode dizer que é bastante incomum no país, a substituição, mas já aconteceu, de distribuidoras de energia elétrica. Porque a gente já viu em outros países também, né? Alguns serviços essenciais serem privatizados e depois serem reestatizados. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, Renato, a ANEEL, ela levaria muitas questões em conta para
para julgar esse processo, mas existem ali uns pormenores. Então, por exemplo, não me parece, pelo que você está falando, de ser uma operação, uma medida extrema incomum, que o simples fato do serviço estar sendo mal prestado justifique o rompimento de um contrato. Porque no frigir dos ovos, e eu tô longe aqui de estar fazendo uma defesa da Enel, muito pelo contrário, que a gente faz aqui claro. É uma crítica a tudo que tem acontecido, né, desde que a chuva começou, mas no frigir dos ovos, a luz está voltando. Demora 60 horas, mas eles foram lá e fizeram o trabalho deles. A árvore caiu aqui em cima do fio, ficou aqui uma semana para eles virem recolher, mas eles foram lá e recolheram. Quer dizer, assim, no pormenor, o serviço está sendo prestado. Não me parece que só ser uma empresa muito ruim justificaria que a ANEEL fizesse assim, não, vamos fazer esse processo aí e romper esse contrato, né? Só isso não basta. Veja bem, o contrato ele estabelece todas as regras e indicadores que precisam ser atendidos pela distribuidora de energia. Então, esse acompanhamento, esse monitoramento dos indicadores e da entrega do serviço, ele precisa ser constante e precisa ser justificável a encampação desse serviço, a rescisão do contrato de concessão. Então, o contrato de concessão, se ele hoje estabelece indicadores que não estão sendo sistematicamente descumpridos, isso justificaria, sim, uma rescisão do contrato. Agora, mais uma vez, o contrato ele precisa ser bem monitorado, ele precisa ser bem articulado e está falando a necessidade do usuário. Precisa ser um serviço eficiente. E para isso, acho que é fundamental, e isso envolve, na verdade, não só a distribuidora, mas também as prefeituras, os governos dos estados, precisa ser feito um planejamento de curto, médio e longo prazo. A gente sabe que o país, muitas pessoas comemoram a chegada do verão. Eu, particularmente, já há muitos anos lido com energia elétrica, eu acho o verão o pior período para o brasileiro, principalmente para o paulista, porque aqui a gente tem aí uma série de problemas climáticos, com muita chuva e chuvas torrenciais, e o problema para a distribuidora de energia elétrica são os ventos, porque os ventos derrubam árvores, as árvores derrubam a fiação de energia elétrica, e ainda temos uma questão que o país é um país economicamente, tendo uma possibilidade restrita de investimento, por exemplo, na ampliação da rede que possa ser subterrânea. Então, hoje, a gente está falando de 20 mil quilômetros de rede aérea e 0,3% de rede enterrada. Por quê? Porque é um custo 10 a 11 vezes maior do que a rede aérea. Então, mais uma vez, eu acho que precisa ser feito um planejamento de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, para antes da chegada do verão, fazer podas de árvores, fazer um reforço e proteção da rede, fazer um mapeamento das zonas de risco e, principalmente, fazer um atendimento mais eficiente para aqueles usuários que não podem ficar sem energia, como hospitais, asilos, escolas públicas, entre outros. O Ivan, mas só para complementar aqui, Renato, o promotor de justiça Silvio Marques participou da CPI da Enel no ano passado, em novembro, e ele acredita que a promotoria do Patrimônio Público e Social da capital já tem elementos para responsabilizar a Enel pelos danos gerados por descumprimento contratual sem apelar para subjetividades. Diz que, enfim, tem vários elementos ali. Por exemplo, a Enel diminuiu seu pessoal, ela cortou cortou funcionários quando deveria ter aumentado o número de pessoas para trabalhar em casos de emergência, que a demora em religar a energia naquela ocasião, na última tempestade, havia ocorrido por falta de pessoal. E isso caracterizaria uma quebra de contrato. Também tem a questão, citada pelo Renato, do aluguel de postes, né, por parte da empresa, que torna os postes mais pesados, e eles são os primeiros, junto às árvores, a cair durante uma tempestade. E, no limite, a questão do aterramento, que a empresa também não está cumprindo o que foi combinado em contrato na questão do enterramento dos fios. Mas isso é curioso, desculpa, Carla, porque, por exemplo, a Folha, no final do ano passado, ouviu vários ex-diretores da ANEEL
e eles quase em unanimidade falaram que não há elementos para você ver como que justificassem algo tão grave assim, né? Mas como você estava dizendo, né, Ivan, esses indicadores aparentemente estão sendo seguidos, né, eles estão sendo alcançados. A gente sabe que o papel da agência é fiscalizar esses indicadores, mas eu imagino que é o seguinte, tempo de restabelecimento do serviço, seja no momento em que a equipe chega até o ponto. O problema não tem equipe disponível para chegar até esses pontos, porque quando chega é rapidinho. 15 minutos a energia é religada, mas até chegar essa equipe, até esse local, aí é que a coisa pega. A gente tem visto, né, Renato, o prefeito de São Paulo reclamando sempre, falando sobre isso, tentando se distanciar, claro, politicamente, porque 2024 é um ano politicamente muito importante para o Ricardo Nunes. Aí eu pergunto para você, essa reclamação e a reclamação também do consumidor, se ela pode ajudar de alguma forma. O consumidor ele pode reclamar diretamente para a ANEEL? Tem algum canal? A agência também é responsável por isso, por receber essa reclamação? Olha, eu acho que não só pode, como deve, tá? Eu acho que esse é esse monitoramento, essa avaliação da qualidade do serviço da concessionária envolve também indicadores de atendimento e conseguir restabelecer o serviço com maior eficiência. Então, nesse aspecto é fundamental e é um termômetro importante para as agências reguladoras avaliar a qualidade do serviço da concessionária e de que forma ela está conseguindo dar a resposta para o usuário de forma eficiente e no tempo necessário, né? Eu fiz uma avaliação, porque assim, em novembro, de fato, com o temporal que aconteceu na região metropolitana de São Paulo, afetou muitas regiões. E existe um indicador que é a da duração e da interrupção do serviço, por quanto tempo o serviço ficou interrompido, e ele abarca, na verdade, regiões daquele serviço de energia elétrica. E alguns municípios e algumas regiões tiveram, sim, um problema muito grande na duração e na frequência do serviço que foi de energia elétrica. Então, a gente pega, por exemplo, algumas regiões, como Vargem Grande, Vila Almeida, Taboão da Serra, os indicadores ultrapassaram e muito o limite estabelecido pela regulamentação. E acho que isso em virtude da dificuldade eventual da comunicação entre a distribuidora e a própria prefeitura de conseguir desobstruir a área para conseguir fazer o restabelecimento. Talvez, se de fato o número de funcionários da Enel não era suficiente por causa do evento climático extremo e que afetou milhões de brasileiros e de paulistas, talvez tenha sido de fato uma oportunidade que a distribuidora tem de fazer um remanejamento, um planejamento um pouco melhor, muito mais eficiente, porque, de fato, o paulista não pode também ser afetado com falta de energia. A gente viu regiões com mais de uma semana sem serviço de energia elétrica, o que é inadmissível para nós aqui, que precisamos de energia para manter os alimentos nos seus refrigeradores, utilizar a internet. Muito comércio fica inviabilizado com falta de energia. E nesse caso a prefeitura tem muita responsabilidade em muitos desses casos, né, de queda de árvore, de falta de energia. Você falou, Renato, sobre esse processo de rompimento do contrato. A ANEEL vai ter que fiscalizar, vai notificar, isso pode gerar penalizações, se bobear até para os dois lados, né? Uma quebra de contrato não é algo muito comum. Agora, eu queria fazer uma pergunta no outro sentido. A ANEEL foi lá, julgou o pedido da prefeitura, não tem elementos. A Enel continua. Nesse cenário, o que pode ser feito? Pode haver ajuste nesse contrato em qualquer momento? As duas partes podem, de alguma forma, melhorar essa prestação de serviço? Porque assim, o Megali falou aqui no começo, né, do lucro da Enel, que nos últimos 4 anos dobrou, só aqui em São Paulo. A Enel também fornece energia lá no Ceará, né? Em outras regiões também, no Rio de Janeiro, algumas cidades. Mas dinheiro, a empresa
me parece não ser um problema dinheiro para a empresa poder investir em pessoal, em equipamento, em tecnologia. O que se faz, então? Como é que a gente faz para obrigar a Enel a contratar mais? Para você chegar e tem como fazer ajustes contratuais nesse sentido para que a empresa, sei lá, melhore aí, claro, sabe? O planejamento do contrato de concessão, ele é constante e ele é de curto, médio e longo prazo. A gente tem como diretriz a questão importante da economicidade do contrato. O contrato tem que ser viável economicamente. Então, a concessionária, junto com a agência reguladora, ela estabelece os investimentos necessários para serem feitos no próximo ciclo tarifário, que é nos próximos 5 anos, e olha para trás também. Então, diante desse coeficiente, chega-se a uma quantidade, calcula-se uma quantidade de investimento que precisa ser feito, e, periodicamente, isso é fiscalizado se esses investimentos foram feitos. Se eles não foram feitos, a concessionária pode ser penalizada, por exemplo, com uma diminuição do valor da tarifa, ou até mesmo, se ela foi eficiente, ela pode ser beneficiada com uma tarifa mais adequada. Mas, na verdade, o investimento ele é calculado periodicamente, e dessa forma é mensurado o valor da tarifa. Agora, se esse investimento ele pode ser objeto de alteração ao longo do contrato, conforme as necessidades apareçam. E isso, obviamente, quanto maior o investimento, isso pode, obviamente, afetar também o valor da tarifa. Não tem almoço Por isso grátis. que a gente fala do enterramento. O enterramento da rede, como ela é muito mais cara, a gente tem uma condição um pouco diferenciada, é mais difícil você conseguir fazer esse enterramento, porque o investimento é muito alto. O ouvinte falando Não aqui. tem almoço grátis, mas tem almoço ruim, né? Tem, muito. E Tem caro, almoço né? A ruim. gente tem comido mal, né? Tem um ouvinte que falou o Nossa seguinte, Senhora. mas lucro da Enel, quando os clientes estão sem energia, ela também deixa de faturar. Qual vantagem a empresa leva com o mau serviço? Nenhuma, a gente tá vendo aí, a empresa só dizendo que a apanha. empresa leva vantagem. Só que é um fato. Desde que assumiu aqui em São Paulo a Enel, cortou 1/3 dos seus funcionários, o número de clientes aumentou, coisa de 8%. Então ela tem mais clientes, menos funcionários e o lucro dela dobrou. Isso são fatos, eu não tô falando que ela se aproveita politicamente ou não. Você lembra de quando acabava a luz e quando você ficava 2 horas sem luz, era uma enormidade, você ficava indignado? Hoje em dia 5 horas não são nada, já nem nos emocionam. Não. E quando a gente tá falando aqui, porque a gente fala muito de comida perdida, de equipamento que estraga, e quando a gente tá falando de vidas mesmo? Gente que precisa de oxigênio, né? Veja só o exemplo do nosso ouvinte aqui que Exato. pediu para que eu não diga o nome dele, mas ele é de Osasco. A Enel também atua em Osasco. Ele tem um filho de 22 anos em estado semi-vegetativo há 2 anos e meio. O filho dele depende de aparelhos elétricos para sobreviver, então ele é cadastrado como cliente preferencial. Ali não pode faltar energia. Faltou. No sábado, não foi nem por causa de chuva, hein? Foi um curto-circuito, um curto simples, teve nada a ver com chuva. Às 9h27, ele imediatamente ligou para a Enel, avisando o ocorrido, preocupado, e foi, para padrões atuais, um restabelecimento relativamente rápido. Sabe quantas horas? 5. A energia voltou às 2h30. Para padrões atuais, a gente acha 5 horas pouco. Mas o filho dele poderia ter morrido Poderia. nesse tempo. O meu filho, ele escreveu aqui, correu o risco de vir a óbito. Então esse nosso ouvinte poderia estar agora, hoje, enterrando o seu filho por causa de uma demora no restabelecimento de energia, por causa de um curto-circuito, num local em que a energia não deveria nem faltar, em primeiro lugar. Porque é um local de atendimento prioritário, como as AMAs, como as UBAs, como o hospital, mas agora nem esses locais são seguros. Eu tenho uma dúvida ainda para terminar e liberar o Renato, mas é rapidinho aqui que o tempo está esgotado, viu, Renato? A ANEEL, ela tem o poder de fazer alterações nesse contrato ou ela simplesmente só julga o pedido e fala não, mantém, não, então vai romper sim. Ou ela tem o poder de fazer algum tipo de mediação entre prefeitura e empresa? Sim, a ANEEL é a competente por fazer essas alterações contratuais. E ela, tecnicamente, tem toda a capacidade de fazê-lo
se não está atendendo o serviço de forma adequada aos usuários, ela tem o dever e a responsabilidade de fazer essa revisão contratual. Ficou só faltando responder uma questão da Carla. Existem hoje 3 canais, 3 possibilidades do usuário poder fazer uma reclamação do serviço de distribuição de energia elétrica. Acho que a primeira questão, quando há uma falta de energia, é que o usuário faça a solicitação do restabelecimento junto à distribuidora de energia. Posteriormente, se não há nenhuma resposta positiva por parte da distribuidora, o usuário pode e deve entrar em contato também com a ANEEL, e a ANEEL cobrar da distribuidora o restabelecimento mais rápido disso. Tá? E na pior das hipóteses, no caso, por exemplo, de ter uma queima de um equipamento, de uma geladeira, de uma televisão, por problema na rede de energia elétrica, e caso a distribuidora ou mesmo a agência reguladora não dê uma resposta à altura para o consumidor pode também procurar o PROCON mais próximo da sua casa para ver o restabelecimento financeiro desse dano causado pelo problema na rede elétrica. Perfeito. Eu entrei aqui no portal Agência Nacional de Energia Elétrica, Fale Conosco. Então tem canais de atendimento, sim, que dá para acionar. Então, nesse caso de reclamação. Isso, é o 167 é o número, e o 0800 727 0167. Esse é o contato da ANEEL. 0800 727 0167. 0167. Anotado. A gente espera não precisar usar, né, mas estão anotadinhos aqui. Deixa eu agradecer demais ao Renato Fernandes de Castro, advogado especialista em Direito Econômico e Regulatório, mestre em Direito e Economia, consultor jurídico da ONU. Obrigada, viu, Renato, por todas as informações. Boa sorte para a gente nesse ano, né? Sem dúvida. Eu é que agradeço o convite e me coloco sempre à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima. Só 2 centavos aqui sobre reclamações no PROCON. Não que sejam casos muito grandes, mas as 2 vezes que eu precisei acionar o PROCON aqui de São Paulo, rapidinho, resolveu rápido. Resposta, acionamento da loja e tal, e resolvido. E uma outra coisa que ele falou aí no final, né? Cara, a geladeira que queimou no apagão de novembro. A Enel tava pedindo nota fiscal do aparelho. Quer dizer, você ganhou lá a sua geladeira de casamento, né, Megali? E você faz o quê? Chora. Nota fiscal pro meu padrinho agora? Vou ligar lá. 11 anos depois? É brincadeira. 10h36, minha gente.